Todos da nossa história. Bom, gente, a história do Brasil, ela começou no século XV, certo? No início da Idade Moderna, com as grandes navegações. E até então, os europeus só conheciam algumas partes da Terra. Então, eu coloquei esse mapa mundi aqui para vocês verem. Deixa eu só colocar aqui o apontador a laser. Bom, então, os europeus, eles só conheciam algumas partes da Terra, como a Europa, certo? O continente europeu. Parte da África, então eles só conheciam essa parte aqui da África, a parte de cima da África, certo? E da Ásia, certo? Só conheciam parte da Ásia. E tinham uma vaga ideia sobre a existência da China e do Japão, certo? Até então eles não conheciam, só tinham uma vaga ideia. Sabia que existia, mas nunca tinham ido lá. E então, vários produtos obtidos das Índias, certo? Como a pimenta, como o cravo, que eu coloquei aqui as imagens, a canela, gengibre, seda, porcelanas, tapetes, perfumes, certo? Aí aqui eu coloquei noz moscada, cânfora. Então, esses produtos, eles eram desembarcados em algumas cidades do Mediterrâneo. Aqui é o mar Mediterrâneo, como vocês estão vendo aqui assinalado no mapa, certo? Então, eles eram desembarcados em algumas cidades do Mediterrâneo, entre elas Constantinopla, certo? Esses produtos, eles eram adquiridos por comerciantes italianos que dominavam o comércio com o Oriente através do mar Mediterrâneo. E aí os portugueses, seguidos depois pelos espanhóis, ficaram entusiasmados com os lucros obtidos com esse comércio. E aí eles passaram, então, a procurar outro caminho para as Índias, através do Oceano Atlântico, porque aqui quem dominava eram os italianos, pelo mar Mediterrâneo. Aí os portugueses, assim, admirados, né, entusiasmados com tanto lucro, nossa, eles estão ficando com muito dinheiro, vamos ver um meio de chegar até lá sem ser por esse caminho, vamos procurar um outro caminho. E aí os portugueses decidiram traçar um novo caminho através do Oceano Atlântico, certo? Então eles saíram daqui, Portugal, ó, por aqui, ó, pelo Oceano Atlântico, como a gente vai ver mais na frente em outros mapas, certo? Bom, e aí, com isso, novas terras foram descobertas através desse novo caminho. Assim, a principal causa das grandes navegações foi a procura de um novo caminho para as Índias, como nova alternativa para o comércio com os europeus. Também contribuíram para as grandes navegações a invenção ou aperfeiçoamento de alguns itens básicos para a navegação, como a caravela, que eu coloquei aqui para vocês, e também a bússola. A caravela era uma embarcação mais leve, que se movimentava com o vento e muito rápida. Então, eles utilizavam tipo lençóis, tecidos grandes, certo? E para poder a embarcação se locomover mais rápido através do vento. Então, por isso, caravela, certo? E a bússola foi inventada pelos chineses e ela permitia uma orientação mais segura e começou a ser usada pelos navegantes em alto mar. Então, através da invenção da bússola pelos chineses, ficou mais fácil a orientação dos navegantes nessas viagens, certo? Outra imagem que eu coloquei aqui é uma máquina, certo? Uma criação de Gutenberg, que é o quê? A invenção do papel. O papel ele foi inventado pelos chineses. E o aperfeiçoamento do sistema de impressão de livros, criado por essa pessoa, Gutenberg, que eu falei para vocês, permitiram que os novos conhecimentos sobre geografia,
ciências e navegação fossem divulgados por todo o mundo, contribuindo também para as grandes navegações. Então, através desse aparelho criado, eles conseguiam prensar os papéis, fazendo marcações. E aí foram criados os mapas, certo? Porque até então eles faziam em pergaminhos, né? E aí com esse novo invento, né, essa nova criação, aí ficou bem melhor para ser divulgado para todo mundo, certo? Aí eu coloquei essa imagem para vocês verem sobre as navegações portuguesas. As navegações portuguesas aconteceram aqui, ó, que eu coloquei, tem a legenda, né, dos séculos XV a 16. A legenda do mapa aqui, de vermelho, são as primeiras viagens. Esse tracinho cinza é o caminho que percorreu Vasco da Gama, que eu vou contar como foi, e o de azul, Pedro Álvares Cabral, certo? Bom, então Portugal, ó, fica aqui, ó, Portugal, certo? Portugal foi o país que iniciou as grandes navegações pelo Oceano Atlântico, certo? E durante muito tempo, os portugueses foram o único povo a navegar pelo Oceano Atlântico. Então, isso fez com que porque no país havia muitos comerciantes interessados em descobrir novas mercadorias, como eu falei para vocês antes, para vender na Europa. Aí os reis de Portugal, eles queriam ampliar o comércio, e a posição geográfica do país era favorável, que era bem assim de esquina, né? Quer dizer, era não, é. Então, os portugueses começaram suas viagens contornando a costa da África, que é o continente africano. Então, eles saíam lá do seu país e eles começavam a fazer o trajeto, né, contornando a costa da África. E aí, no ano de 1488, aqui é o ano de 1488, Bartolomeu Dias, navegador português, ele chegou a um cabo no sul da África. Como nessa região o mar era muito agitado, ele o batizou de Cabo das Tormentas. Aí, mais tarde, vendo que estava praticamente descoberto o tão sonhado caminho para as Índias, passou a chamá-lo de Cabo da Boa Esperança, que fica aqui, ó, no finalzinho da África. E em 1498, uma expedição comandada por Vasco da Gama, que foi essa linhazinha aqui cinza, certo? Então, essa expedição comandada por Vasco da Gama seguiu o caminho percorrido por Bartolomeu Dias. E aí, primeiramente, quem fez a viagem, né, primeiro só tinha chegado até o Cabo da Boa Esperança. E aí, Vasco da Gama, ele conseguiu dobrar, ele passou do Cabo da Boa Esperança e seguiu o caminho percorrido por Bartolomeu Dias. Então, ele dobrou o Cabo da Boa Esperança e chegou ao Novo Oriente. Então, Vasco da Gama ficou assim conhecido como o que descobriu o caminho marítimo para as Índias, certo? Então, o percursor, né, quem começou foi Bartolomeu Dias, só que chegou até o Cabo da Boa Esperança, e depois Vasco da Gama conseguiu passar de onde ele tinha conseguido chegar, até então ele tinha conseguido chegar, e aí dobrou isso, então ele ficou conhecido como o descobridor do caminho marítimo para as Índias, foi o Vasco da Gama. E aí, depois disso, no ano de 1492, no ano de 1492, os reis da Espanha contrataram um italiano. Esse italiano era chamado de Cristóvão Colombo.
E ele foi contratado para comandar uma expedição marítima com o objetivo de achar um novo caminho para as Índias. Como vocês já sabem, né, Portugal, nessa época, também estava procurando uma nova rota para as Índias. E em 1488 já havia praticamente encontrado esse caminho. Aí, Cristóvão Colombo atravessou com 3 caravelas o Oceano Atlântico, e na esperança de dar a volta ao mundo e chegar até as Índias, fazer o mesmo percurso que Vasco da Gama tinha feito. Só que no dia 12 de outubro de 1492, ele descobriu um continente, porque ele pegou uma corrente marítima aqui próximo ao Cabo Verde, por aqui pela Ilha da Madeira, os Açores. Ele pegou uma corrente marítima, porque vocês sabem que o mar, ele é assim, tem correntes marítimas que, se a pessoa não souber navegar, vai parar em outros locais. E então, Cristóvão Colombo pegou uma corrente marítima que foi parar aqui, ó, descobriu a América, certo? Então, no dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo descobriu o continente americano, pensando ter chegado às Índias. Aí, o navegador Américo Vespúcio, viajando anos mais tarde ao lugar onde Colombo estivera, percebeu que ele não havia chegado às Índias, e sim a um novo continente até então desconhecido. E aí, como o nome dele era Américo Vespúcio, e ele descobriu que não era as Índias, descobriu que era um novo continente, então, por ele ter feito essa descoberta que não era as Índias, que era um novo continente, por isso que o nosso continente americano tem o nome de América, em homenagem a Américo Vespúcio, certo? Aí, vamos para esse outro mapa, certo? Nesse outro mapa, mostro para vocês o que foi que aconteceu, né? Como vinham navegando pelo Oceano Atlântico bem antes dos espanhóis, né, os portugueses, eles achavam que as terras descobertas por Colombo pertenciam a eles, certo? Cristóvão Colombo, né? Aí, então, para resolver essa questão e evitar uma guerra entre os dois países, né, Portugal e Espanha, aí foi assinado um acordo que recebeu o nome de Tratado de Tordesilhas. E sobre esse assunto eu expliquei para vocês o ano passado, né, no 4º ano. Então, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo assinado entre esses dois países no ano de 1494, por isso que está aqui a linha, e tem entre parênteses 1494, certo? Então, foi traçada essa linha aqui. Essa linha, ela foi traçada estabeleceu um meridiano, certo? Que passava 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, e então as terras que ficassem a leste desse meridiano, a leste, para cá, à direita, seriam de Portugal, e as que ficassem a oeste, à esquerda, seriam da Espanha. Então, por isso que vocês veem aqui, ó, a legenda amarela é Espanha. Então, onde está de amarelo são as terras pertencentes à Espanha. E aí, onde está de roxo, são as terras pertencentes a Portugal, certo? Aí, então, eu coloquei isso aí, fiz esse resumo só para vocês verem que grande parte do nosso território brasileiro, né, porque aqui é a América do Sul, então o Brasil está mais ou menos essa partezinha aqui, né, e o resto aqui os outros países. Então, para vocês verem que já grande parte do Brasil já pertencia a Portugal antes mesmo do descobrimento por Pedro Álvares Cabral. Antes de Pedro Álvares Cabral chegar aqui no Brasil, as terras
já pertenciam a Portugal sem eles saberem, né? Através desse Tratado de Tordesilhas, tá certo?